Olá, hoje eu vou trazer uma reflexão e também aprofundando um pouco de alguns conceitos da psicologia analítica, a psicologia de Carl Gustav Jung, que é o que a principal teoria que embasa a minha prática clínica, o meu conhecimento há mais de 10 anos que eu venho estudando, me aprofundando através de grupos de estudos, pós-graduação, supervisões clínicas. E aí as meditações também que vocês encontram aqui nas minhas redes, sempre estão baseadas nessa linguagem mais simbólica, nessa linguagem mais profunda e outros trabalhos terapêuticos também que eu atendo. Se você quiser saber mais, tem meus contatos, tem meus links aqui embaixo. Então, eu levo sempre para essa abordagem mais simbólica, mais profunda, de entendimento e compreensão da nossa psique, né, dos nossos bloqueios, dos nossos desafios, e a sombra e a projeção está diretamente ligado a esse aspecto mais profundo. E é óbvio, né, gente, não é só um vídeo que a gente vai assistir ou milhares de vídeos que você pode encontrar sobre sombra e projeção na visão da psicologia junguiana que você vai conseguir encontrar a sua sombra. A sua sombra você vai encontrar realmente num processo de aprofundamento, de autoconhecimento. Muitas vezes os pacientes que eu atendo, nem eles se dão conta da própria sombra. Às vezes isso se manifesta num sonho, por exemplo, né? Numa situação que você vai relatando no processo analítico, na terapia, e de repente aquilo se manifesta como uma sombra e a própria pessoa nem se deu conta. Então, na psicologia analítica, Jung chama de sombra tudo aquilo que a gente não reconhece ou não quer reconhecer ou que a gente reprime. Não só os sentimentos difíceis que estão ligados a medo, a raiva, a inveja, mas também tem um outro lado, que é um lado que foi abafado, até um lado criativo, um potencial, um talento, uma força interna. A sombra geralmente nasce de tudo aquilo que a gente reprime, de tudo aquilo que a gente nega, aquilo que a gente vai escondendo, ou por medo, ou por vergonha, ou por não aceitação, ou até pelos próprios complexos, né? Por exemplo, um complexo de inferioridade, um complexo de superioridade, às vezes, né? Um complexo de perfeccionismo. E aí isso fica ali, né? Fica no nosso inconsciente, de repente, através de ações, atitudes, falas, isso se manifesta. E muitas vezes se manifesta de uma forma indesejada. E a projeção? O que seria a projeção? Quando não conseguimos ver algo em nós, né? Quando a gente não percebe, a gente acaba projetando isso no outro. É um conteúdo reprimido que a gente projeta. E a gente muitas vezes acaba vendo só no outro, mas é algo que faz parte de nós. Então tudo aquilo que eu nego em mim, eu vejo no outro. Por isso que é tão importante a gente olhar para pessoas, situações que causam tanto incômodo, ou pessoas que a gente tem tanto, tanta repulsa. Então é importante entender, não é para você deixar de ter a repulsa, mas tentar compreender de uma forma mais profunda por que essa pessoa causa o que tem de você também nessa relação ou nesse sentimento, que pode estar ligado a uma relação de espelho, por exemplo, uma raiva exagerada, um julgamento muito precipitado, né, uma condenação de condenar o outro, ou também pode ter um excesso de idealização de uma pessoa. Tudo isso pode ser reflexo de partes suas que estão esquecidas, que estão ocultas aí na sua psique. E aí, o trabalho de integração desses aspectos sombrios faz parte de um processo analítico. Então, eu vou trazer aqui duas perguntas que você pode iniciar, né, essa reflexão, levar para o seu processo terapêutico, tentar buscar entendimento mais profundo. E aí você pode se perguntar assim, ou levar para um caderninho terapêutico, né, para o seu caderno de reflexões. Primeira pergunta, por que isso me toca tanto? Por que essa situação me afeta? Por que eu tenho determinada reação com essa pessoa? Ou por que eu tenho determinado sentimento quando eu estou em tal lugar com tal pessoa? O que isso está revelando sobre mim? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando sobre mim mesmo? Essas perguntas abrem caminhos para dentro. É uma pergunta, né, de reflexão
para introversão, para a gente olhar para dentro e não ficar só olhando para fora. Então, o processo de integrar a sombra é um ato de coragem, de liberdade. Não se trata de eliminar a sombra, né? A gente não vai eliminar, mas a gente vai entender melhor, vai colocar luz onde está escuro. A gente vai tentar abrir caminhos e transformar o que era inconsciente, transformar em algo mais consciente, né? Esse é um dos propósitos aí. Cada parte sua que é acolhida te devolve, né, uma força interior, né? Então, uma parte que eu acolho, que eu compreendo, eu brinco que a gente precisa também tomar consciência, né? Como eu trabalho também com florais terapêuticos, não é só tomar o floral, precisamos tomar consciência dos nossos processos psíquicos. Então, quanto mais verdade, quanto mais entendimento sobre nós, melhor a nossa relação com o mundo, com as pessoas, conosco mesmo. Então, olhe com mais gentileza para o seu lado sombra, olhe com mais atenção. Muitas vezes ela guarda chaves aí muito importantes para o seu processo de individuação. Muitas vezes o que parece uma fraqueza esconde o potencial. E o que te assusta talvez seja a sua alma, né? O seu self, né? Uma busca aí, um chamado para você entender de forma mais profunda o que você precisa despertar nesse momento. Então, transforme sombra em luz, alquimize-se. Essa é a proposta aqui do canal Alquimize-se, dessas reflexões terapêuticas. Tem meditações com temas específicos que eu tenho postado, então se você quiser olhar lá uma frase tema, e fazer uma meditação mais aprofundada em um momento que você quer buscar uma resposta, fica aqui o convite. Eu sempre digo que a melhor resposta está dentro de nós, dentro da própria essência e não fora. A resposta vem de dentro. Alquimize-se e até um próximo encontro.